Aula de análise sintática. Está tudo marcado porque essa aula já foi dada, só que eu não gravei. Eu estou gravando agora. Então vamos lá. Assinale o termo, a oração em que o termo ou expressão grifados tem função de objeto indireto. Pessoal, sempre que você tiver uma questão de análise sintática, para ter objeto direto e indireto, ela está na voz ativa. Então eu tenho um sujeito agente e eu tenho, no caso aí, um verbo transitivo. No caso, ele quer um objeto indireto, eu obrigatoriamente tenho que ter o quê? Um verbo transitivo indireto. Por isso que eu botei o bizu aqui embaixo para você pesquisar aí, para você ver. Qual é o bizu? Se o verbo é transitivo direto, ele vai ter objeto direto. Se o verbo é transitivo indireto, ele vai ter um objeto indireto. Se o verbo é transitivo indireto, direto indireto, ele vai ter objeto direto, mas indireto. Se o verbo é intransitivo, não há objeto. Agora, o que é transitividade? Como é que eu reconheço a transitividade? Você sempre vai fazer aquela pergunta. Indica a coisa ou a pessoa que requer a ação. Então, por exemplo, eu vi algo, eu vi alguém. Então, para ter objeto indireto, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um verbo transitivo indireto. Aí eu olho aqui para a frase. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Verbo transitivo direto. Logo, o as é objeto direto. Perderam-na. Quem perde, perde algo, perde alguém. Verbo transitivo direto. Quem ama, ama algo, ama alguém. Mas tem uma preposição aqui, sim. Esse a ele é um objeto direto preposicionado. Aqui, pessoal, na verdade, o a tudo não estaria no caso sublinhado, né? Só seria a todos. Quem culpa, culpa algo, culpa alguém, ou você culpa alguém por alguma coisa. E aqui, você tem um verbo transitivo aqui, um objeto direto preposicionado. E aí ficou para quem? Obedeceu-lhe. O verbo obedecer, quem obedece, obedece a algo, a alguém. O verbo é transitivo indireto. Por isso que você tem um verbo transitivo indireto, logo o lhe é objeto indireto. Você pode lembrar, né? O a, normalmente o, a, os, as, ele normalmente desempenha a função de objeto direto. O lhe obedece normalmente ao objeto indireto. Normalmente objeto indireto. E aí você tem aquela coisa, né, de lho, olhar. Se você viu uma coisa dessa, você já sabe que o lhe é objeto indireto, mais o ou a, que é objeto direto. Aqui, ó. Você pode guardar essa dica também, que ajuda muito na hora da prova. Ok? Na segunda questão, assinale a alternativa que classifica corretamente a sequência dos predicados das orações abaixo. Pessoal, tipo de predicado. Quando a gente fala tipo de predicado, você tem que ver o núcleo do predicado. Então, se eu tenho um predicado verbal, quando o núcleo é verbo transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto indireto ou verbo intransitivo. Se eu tenho um predicado nominal, o núcleo é o predicativo, que normalmente é um adjetivo. Então, o núcleo é predicativo. Quando o predicado é verbo nominal, você tem um verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto indireto, ou verbo intransitivo mais predicativo. Eu tenho que saber esse bizu aqui para poder olhar para essa questão. Porque, veja bem, soa um toque áspero de trompa. Pessoal, o verbo soar não é verbo de ligação. Então, o que soa? Um toque áspero de som, de trompa. Isso é o sujeito. O verbo soar, só tem ele é um verbo intransitivo, portanto, ele é predicado verbal, porque ele é núcleo, verbo intransitivo. Se o predicado é verbal, eu vou ter que anular a letra A, letra C, desculpe, vou anular a letra D, porque está dizendo que é verbo nominal, e eu anulo a letra E, porque está dizendo que é verbo, que é um predicado nominal. E aí eu só fico com a letra A ou a letra B, porque ambas acertaram, é um predicado verbal. Quando chega aqui na segunda frase, os estudantes saem das aulas cansados. Sair é um verbo que indica ação. Quem é que pratica a ação? Os estudantes.
E aí que está a grande questão. Se os estudantes saem, ele é duplo do predicado verbal. De onde eles saem? Das aulas, adjunta adverbial. Cansados. Cansados está se referindo a estudante. Então, é um adjetivo que está se referindo ao núcleo do sujeito. Então, ele é o predicativo do sujeito. Então, eu tenho dois núcleos. Então, ele é predicado verbo nominal. Pronto, acabou a questão. Eu nem preciso fazer o resto, porque eu já sei que a letra A é a resposta. Então, ó, isso aqui é o bizu que você tem que saber para matar a questão. Fez isso? Acabou. Tipo de predicado passa por aqui. Agora, na terceira questão, marque a alternativa correta quanto à função sintática do termo grifado abaixo. Pessoal, qual é o termo grifado? É o cujo. Cujo é pronome relativo e ele retoma o nome antecedente. Normalmente eu fico falando ao aluno, eu alerto sempre ao aluno, veja que o cujo sempre fica entre dois substantivos. E ele tem aí uma ideia de posse. Se ele tem ideia de posse em relação ao substantivo, então ele é adjetivo. E aí a gente pensa logo o seguinte, adjetivo só tem duas funções sintáticas na vida. Ou ele é adjunto, adnominal, ou ele é predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Então, ou ele é predicativo ou é adjunto. Se ele está ao lado do nome, ele vai ficar junto do nome, ele é adjunto adnominal. Por isso que a resposta é letra A. Porque ele tem valor de adjetivo, está junto do nome e tem ideia de posse. Isso caracteriza o adjetivo, que é adjunto adnominal. Então, a questão parece difícil, né? O aluno fica assim, caraca, pô, como é que eu faço? Mas se você soubesse esse bizu aqui, acabou a questão. Então, se cair uma questão dessa, você já sabe, o cujo sempre vai estar entre dois substantivos, ele dá a ideia de posse ao substantivo, quer dizer, o sino da igreja. Então, o sino pertence à igreja, e ele tem valor de adjetivo porque ele assume um valor de locução adjetiva e todo adjetivo junto ao nome sempre será classificado como adjunto adnominal. Na 4, a quarta questão, aí no caso, pessoal, eu já botei várias, como eu falei aqui no início do vídeo, né? Eu dei essa aula e quando eu cheguei ao final que eu descobri que eu não havia gravado, eu fui acabar com a gravação, falei assim, não gravei. Moral da história, eu estou aqui, a Vitória está me acompanhando. Obrigado, Vitória, pela companhia aí no caso. A Vitória está aqui, ela perdeu esse início de aula, então ela está acompanhando. Mas o que acontece, moçada? Tem vários detalhes, esse material vai ficar disponível na internet, ele vai ficar no canal do Monteiro, vai ficar lá para você consultar quantas vezes você quiser, véspera da prova, se você quiser lembrar alguma questão, lembrar alguma situação, você pode voltar lá, que vai estar disponível. Então, quando eu olho para essa questão aqui, há também o que vai para se integrar ser um com o arpoador mil partido. Veja bem, eu fiz pelo caminho mais longo. Qual foi o caminho mais longo? Eu saí marcando verbo por verbo. Então, eu vi a, vai, entregar, ser. Eu achei 4 verbos. E aí, o que eu fiz? Eu saí separando as orações. Há também o, acabei uma oração. Que vai, outra oração. Para se entregar, outra oração. Ser com o arpoador, outra oração. Então, eu vi que tinha 4 orações. O que acontece? Ele quer saber esse o aqui. Só que ele não está querendo dizendo aqui a função sintática. Ele está dizendo se ele é termo essencial, termo acessório, termo integrante. E aí eu eliminei palavra expletiva, porque a palavra expletiva está dizendo que eu poderia estar ali para reforçar e que eu posso retirar. Se eu retirar esse o, eu mudo o sentido da frase. A frase muda o sentido. Eu aqui tenho uma oração. Esse que vai é oração adjetiva. Se eu tirar o o, ele se torna uma oração substantiva. Então, eu mudei o sentido da frase. Então, não é expletivo esse o. Também não é um pronome de interesse. O pronome de interesse é um pronome que envolve a questão da relação do falante, que deixa clara a sua intenção ao falar. É uma questão aqui que eles botaram mais para poder confundir do que ajudar. E aí, o que acontece? Esse o, ele é pronome demonstrativo. O o, ele equivale àquilo. Então, o que é aquilo que. Então,
O é pronome demonstrativo e o que é um pronome relativo. Então, esse que pode ser trocado por qual. Aquilo o qual vai. Então, se o equivale a aquilo, eu vou agora analisar, então, a oração. Há também o. Se há algo, há alguma coisa. Verbo transitivo direto. E o, ele é substituído por aquilo. Portanto, eu já sei que o aquilo está completando o sentido do verbo transitivo direto. Então, ele é objeto direto. Ora, mas não tem a opção objeto direto, Monteiro. Por isso que eu botei aqui. Quem são os termos integrantes da oração? Objetos, complemento nominal, agente da passiva, predicativo. Ou seja, se o é objeto, ele é um termo integrante da oração. Por isso que a resposta ficou letra D. Entendeu aí, Vitória? Ficou tranquilo? No caso? Tá certo. Vamos revisar. É o que eu sempre digo, Vitória, é melhor você ter a mais do que você ter a menos. De repente, alguma coisa que passou despercebido quando eu expliquei a primeira vez, você agora vai enxergar e, de repente, ou você não entendeu direito, ou você achou que tinha entendido. Tudo isso faz uma diferença no final. Isso aí, parabéns. Questão número 5. Olha só, nessa questão número 5, parece difícil, porque o termo era o Ministério das Cidades e o Avanço das Cidades. E aí ele diz, as expressões sublinhadas acima desempenham, respectivamente, as funções sintáticas de... Bem, para não ficar difícil, o que eu fiz? Eu peguei o foi criado, que é um verbo aqui, e coloquei justamente o quê? Coloquei em destaque. E eu vi que foi criado indica uma voz passiva analítica. Foi criado, foi falado, foi pedido, era realizado. Então, se o verbo está na voz passiva, o sujeito é passivo. E quem é o sujeito da oração? O Ministério das Cidades. Então, o Ministério das Cidades aqui, ele é o sujeito, e ele é o sujeito paciente. Se ele é sujeito, eu já anulei a letra B, C e D. Mas a B é porque a B está dizendo que é sujeito a gente. Se a voz é passiva, não pode ter sujeito a gente. O sujeito é paciente. Então, eu anulei 3 só porque eu sabia que o verbo está na voz passiva analítica. Só porque eu sabia disso. Só porque eu sabia disso, corri para o abraço. Aí, identificam-se avanços importantes. Quem é meu aluno está cansado de saber dessa regra. Quem identifica algo. O verbo é transitivo direto. Está seguido de ser. E avanços é um nome. Se ele é nome, ele é núcleo do sujeito. Esse avanços importantes aqui, moçada, ele é sujeito paciente. Se ele é sujeito paciente, vou estar até em vermelho para você ligar aí, a resposta só pode ser quem? Só pode ser letra E. Lembrando que esse sujeito que, quando tem essa estrutura de verbo, o ser e o nome, o ser é o chamado pronome apassivador, ou apenas PA, e ele forma o que nós chamamos de voz passiva sintética ou voz passiva pronominal. Os dois nomes significam a mesma coisa. Então, a resposta aqui só podia ser a letra E. Na questão número 7, olha só, marque a alternativa que mostra voz passiva pronominal. Eu acabei de falar que para ter voz passiva pronominal, ou você tem um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Mas você tem um C que é PA e o nome que funciona como sujeito. E aí, esse nome concorda com o verbo. Então, veja bem, aqui no caso, o nome concorda com o verbo. Se o nome concorda com o verbo, quem necessita? Necessita de algo. Verbo transitivo indireto. Olha a preposição aqui. Quem acredita, acredita em algo. A preposição está omissa. Mas o verbo transitivo indireto. Quem trata, trata de algo, trata de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Identificou-se. Quem identifica, identifica algo. Verbo transitivo direto.
identifica alguém. Olha o C, olha avanço. Portanto, identificou-se importante avanço foi identificado. Eis a resposta. E aí a letra E, tem sempre aquele aluno que fala, mas aqui esse C não seria também? Pode-se caminhar? Não, ele não é PA. Por quê? Porque o verbo está no singular e alguns passos está no plural. Então, ele não é o caso aí. Por isso, resposta, letra D. Ok? Já na questão número aqui 7, o que acontece na questão número 7? No enunciado, Brasil, dados do Ministério das Cidades indicam que cerca de 35 milhões de brasileiros não são atendidos com abastecimento de água potável. O que eu fiz aqui, pessoal? Primeiro, achei o verbo. O primeiro caso foi o verbo indicar. E o segundo são atendidos. Veja, eu separei aqui onde terminava a primeira oração, a oração principal. Dados do Ministério da Cidade indicam. Quem indica, indica algo. Ele indica isso. O isso está completando aqui o sentido do verbo indicar, que é um verbo transitivo direto. Logo, isso é o objeto direto. Então, ele é o objeto direto da oração principal. Acabou a questão. Veja, vou repetir. O que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz foi achar os verbos. Separei a oração. Quando eu separei a oração, o que aconteceu aqui, moçada? Eu vi aqui, reescrevi aqui embaixo. Dados do Ministério das Cidades, sujeito, indicam, verbo transitivo direto, o quê? Isso, objeto direto. Objeto direto da oração principal. Questão da prova de 2018. E aí você fala, você só pegou questão fácil para fazer aí. Será? Que tem aluno que sempre me pergunta essas questões na aula. Então, não é tão fácil assim. Tá fácil porque já tá tudo marcadinho, resolvido aqui, tudo tateado aqui para você. Na questão 8, nesse sentido, destacamos as conferências das cidades e a criação da Secretaria de Saneamento e Conselho Nacional das Cidades, que deram à política urbana uma base de participação e controle social. O que eu fiz aqui, pessoal? Ele está dizendo que no fragmento o pronome relativo exerce função sintática de. Então, vamos lá. Ele já me disse que o que é pronome relativo. Então, eu já sei que pronome relativo, ele sempre inicia uma oração subordinada adjetiva. Sempre. Se ela é uma oração subordinada adjetiva, como é que eu classifico as orações subordinadas adjetivas? Se eu não tenho vírgula, é restritiva. Se eu tenho vírgula, ela é explicativa. E aqui tem uma vírgula. Se aqui tem uma vírgula, eu já sei que ela é explicativa. Então, eu vou anular a B e vou anular a D, porque ele está falando que é uma restrição. E, na verdade, há uma explicação. Então, eu joguei fora. Só fiquei com 3 possíveis. E aí, qual é a função sintática do que? Ele está iniciando a oração. Então, eu vou ter que analisar essa oração aqui. Pensar o seguinte. Eu quero analisar. Eram, está na voz ativa. Quem praticou a ação de dar? As conferências das cidades. Então, veja bem, as conferências das cidades deram o que? Esse que aí é sujeito do verbo dar. Mas como é que você sabe que é sujeito? Porque eles deram o quê? Uma base de participação e controle social. Se eles deram uma base de participação e controle social, isso aí é objeto direto do verbo dar. E eles deram isso a quem? A política urbana, objeto indireto. Então, uma base é objeto direto e a política urbana, objeto indireto. Ora, eu acabei de anular a letra A e acabei de anular a letra C. Portanto, eu só posso ter quem? A letra E. Se eu vi que a política urbana é objeto indireto e uma base de participação de controle social é o objeto direto, eu anulo as questões aqui anteriores e só fico com a letra E, porque só pode ser o que? Sujeito do verbo dar. Agora, eu botei aqui embaixo macete para você fazer questão de função sintática do que. O que, ele sempre retoma o nome que vem antes.
E veja bem, a oração subordinada adjetiva, você está me dizendo que você tem duas orações. Como é que eu sei que eu tenho duas orações? Porque eu tenho o verbo comprar e tenho o verbo é. Então, eu tenho duas orações. O que eu faço quando eu tenho oração subordinada adjetiva? Eu vou pegar e vou separar essas duas orações. Então, veja bem, qual seria a primeira oração? O jogador é milionário. Qual seria a segunda oração? O que está evitando a repetição de jogador. Então, eu pego o que, boto o jogador no lugar e vou botar. O jogador comprou o carro. Então, qual é a função sintática do que? É a mesma função sintática de um jogador. Se o jogador comprou, praticou a ação de comprar, ele é sujeito. Então, a função sintática do que é sujeito. Ah, mas ele é sempre sujeito? Não. Eu vou pegar aqui, eu botei um outro exemplo aqui embaixo. Qual foi o exemplo que eu botei? O carro que o pai comprara foi roubado. Ora, o que eu faço aqui então? Tem gente pedindo para entrar. E aí, bem-vindo, senhor. E aí, o que vai acontecer aqui agora? O carro que o pai comprara foi roubado. Então, vamos separar aqui. O carro foi roubado, é uma oração. O que está retomando o nome anterior, que é carro. E aí, vi um barulho aqui, eu pensei que tinha algum problema aqui. E aí, ele está gravando? Tá. Então, aqui, ó, o carro foi roubado é uma oração. O pai comprar o quê? Aí eu vou pegar o que, substituir por carro e vou completar a frase. O pai comprar o carro. Ah, o pai é sujeito, comprou o quê? Verbo transitivo direto. O carro. O carro é objeto direto. Então, qual é a função sintática do que lá no período composto? Objeto direto. Se você quiser ter uma aula completa, redondinha sobre isso, entra na aula do canal do Monteiro sobre função sintática do que, a função do que. Eu explico tudo isso e dou vários exemplos para você praticar. Ok? Na 9, volto a fazer aquilo que eu fiz na outra questão. As redes Anantara e Havani estimam, marquei o verbo, que seus hotéis tenham utilizado, marquei o verbo, 2,4 milhões de canudos na Ásia em 2017. Beleza. O que eu fiz aqui? As redes Anantara e Havani, sujeito. Eles estimam. Quem estima, estima algo. Verbo transitivo direto. Estimam o quê? Isso. Eu posso substituir toda a oração pelo isso. Então, ele é objeto direto. Está completando o verbo, objeto direto. E aí o cara diz o seguinte: assinale a alternativa, que é a oração sublinhada, a oração, não é a palavra, a oração. Abaixo tem a mesma função daquela destacada na frase acima. Então, olha aqui, vamos lá. Ele se fragmenta em pedaços cada vez menores. Pessoal, eu sei que tem essa vírgula, já sei que não pode ser essa, porque não se usa vírgula entre verbo e objeto. Está errado. Não é essa a questão. Já sei que não é essa opção por causa da vírgula. A vírgula matou a questão. Mas qual é a função, então, aí? Eu posso trocar o que pelo qual? Pedaços, os quais são frequentes. Se eu posso trocar que pelo qual, ele é pronome relativo. Se ele é pronome relativo, então, ó, por isso que eu botei PR aqui, porque ele é pronome relativo. Na B, é claro que os canudos são apenas parte da quantidade monumental de resíduos, os quais, ó, posso trocar o que pelo qual, pronome relativo. Nos últimos 10 anos, produzimos mais plástico do que em todo o século passado. Olha a conjunção comparativa aqui. Estou comparando a produção de agora com o passado, então tem uma comparação aqui. Na D, as empresas não precisam esperar. Não precisam esperar o quê? Isso. Eu posso trocar toda essa oração aqui pelo isso. Aí a resposta é as redes hoteleiras, as quais estão eliminando. Se eu posso trocar o que por as quais, é pronome relativo. Acabou a questão. Foi questão do ano passado. Se você sabe isso, você dominou isso, você não erra mais nenhuma questão parecida com essa. Entendemos aí, quem está presente aí no caso?
Está entendendo o que eu estou falando? Está tranquilo? Tudo bem? Então vamos lá. Seguindo, na questão número 10. Essa foi uma questão aqui que eu estava querendo explicar o quê? Ele está dizendo, embora utilizar um canudo não seja a melhor das hipóteses, algumas pessoas ainda as preferem ou até necessitam deles. O embora dá uma ideia de concessão. Embora utilizar não seja, olha o verbo no subjuntivo ali, então é concessão. Concessão é uma ideia de contraste, é uma ideia de oposição. E o verbo está no subjuntivo, por isso que é concessivo. Aí ele diz o seguinte, assinale a alternativa em que a reescrita do fragmento mantém as relações de sentido e subordinação indicadas no texto original. Então, olha só, embora utilizar não seja a melhor das hipóteses, tem aqui. Algumas pessoas ainda preferem, aqui tem uma outra ideia, ou até necessitam deles. Então, o que acontece aqui? Eu tenho que ver qual a opção em que, ao reescrever, eu mantive as relações de sentido e subordinação indicadas no texto original. Aqui, logo de cara, utilizar um canudo, eu tirei a conjunção aqui do início, não é a melhor das hipóteses. Então, tem aqui uma oração, mantive aqui, mas eu tirei a conjunção, ainda que algumas pessoas prefiram, ainda que, ele botou a conjunção bem aqui, ou até prefiram eles. Cara, ao tirar o conectivo da primeira oração e passar para a segunda, ele altera a relação de sentido. Ele altera essa relação de subordinação. E aí, como ele afeta, ainda que algumas pessoas prefiram, ou que ainda que necessitem dele. Ele faz um paralelismo aqui, uma alternância, usando uma concessão, como se os dois fossem concessivos, quando o primeiro, no caso, é que tem essa ideia de concessão. Então, não seria correto por isso. Aqui, visto que normalmente tem uma ideia de causa, uma vez que normalmente você utiliza, então não pode ser porque já mudou a relação aqui. Mesmo que a utilização, olha só, mesmo que a utilização não seja a melhor das hipóteses, ele trocou utilizar por utilização, mas a relação está aqui. Algumas pessoas ainda preferem, aí ele manteve a segunda oração, e a terceira, ou até prefiram eles. Ele manteve a mesma relação do texto original. Como ele manteve a relação, é essa a resposta, porque ele manteve a concessão da primeira oração em relação à segunda. Então, se ele manteve essa relação aqui, atende ao enunciado. Já a terceira, a D, o porquê, você alterou o sentido. Você tirou a ideia de concessão. Deu uma ideia de explicação. E a última aí, concluindo-se isso, pessoas às quais eu tenho uma conjunção ali que é integrante e outra e tem um pronome relativo. Eu não estou usando nada com a ideia de concessão. Então, essa ideia só se manteve onde? Na letra C. E olha que eu botei corzinhas diferentes para você perceber que são as mesmas, está seguindo a mesma ordem da frase original. Por isso que ficou letra C a resposta. Tudo bem aí? Questão de 2016, prova da SpaceX 2016. Olha o que o cara fez. O cara deu um parágrafo de um jornal, sublinhou aqui, e aí ele pede para você analisar qual o valor semântico de cada uma desses conectivos aqui. E aí o que eu fiz? Eu li o trecho. Pela primeira vez na história, pesquisadores conseguiram projetar no genoma de um ser vivo, uma bactéria, para ser mais exato. Então, para que seja, o para que da ideia de finalidade, é adverbial. Aqui está dizendo que é condicional. Está errado.
e instalá-lo. Quer dizer, não só projetar, mas também instalar. Então, é uma ideia de adição. A B está certa. A B está certa. Como quem instala um aplicativo. Tal qual. O como tem a ideia de tal qual. Então, eu estou fazendo uma comparação. Então, aqui não é conformativa. É uma comparação. Depois ele segue. É um feito e tanto, sem dúvida. Paradoxalmente, porém dá uma ideia de adversidade. Nunca de concessão. Como é que eu sei disso? Por causa do verbo. Pessoal, o verbo aqui, ó, porém, o próprio Craig Venter e de seus colegas deixa, eu deixo, tu deixa, está aqui no modo indicativo. Se tivesse no subjuntivo, seria concessão, mas ele está no modo indicativo, então ele é adversativo. Ainda falta para quê? A fim de quê? Finalidade. Aqui está dizendo que para quê é explicação. Está errado. Então, a resposta ficou quem? A letra P. E aí, pessoal, é aquela decoreba de conjunções, né? Saber reconhecer as conjunções, qual é o valor de cada conjunção. Aqui na número 12, foi uma questão até que a gente acabou demorando da outra aula, porque o que acontece? Ninguém sabe como ela aceitará a proposta. A oração subgrifada é uma subordinada, então já diz que tem uma relação de subordinação. Ninguém sabe como ela aceitará a proposta. Ninguém sabe isso. Veja bem, o aluno até da outra aula falou assim, Monteiro, por que eu não posso dizer que ela é uma adverbial? Eu poderia pensar o seguinte, como ela aceitará a proposta, ninguém sabe. Se ela fosse adverbial, aí no caso, ela teria, no caso, deslocamento, e a oração principal seria apenas ninguém sabe, teria sentido completo. Só que o problema é que ele botou o sujeito, ninguém, sabe, que é um verbo transitivo, quem sabe, sabe algo, sabe alguma coisa. E aqui, a oração eu estou usando como, que poderia ser substituído, ninguém sabe se ela aceitará a proposta. Eu poderia botar o se ali, tranquilamente. Ninguém sabe se ela aceitará a proposta, ninguém sabe isso. Se ninguém sabe isso, então eu tenho um verbo transitivo direto, que é o sabe, e a oração pode ser substituída pelo isso, então aí ela seria uma substantiva objetiva direta, já que é o objeto direto da oração principal. Então aí, ó, a número 12, pense que o como, ele poderia ser substituído ali pelo ser, e teria sentido. Ok? Aqui nessa questão aqui, o que acontece? Assinale a alternativa que apresenta uma circunstância de tempo. Eu aqui saí reescrevendo, até para poder ficar mais fácil, mas o que a gente tem que lembrar aqui é o seguinte, quando você tiver esses casos, pega a oração e reescreve, desinvertendo. Ó. Não encontraste nada quando varreste o quarto. Ou enquanto varreste o quarto. Então, aqui, ó, eu botei o quando, mas eu poderia ter botado enquanto, ficaria até melhor. E ao usar o quando, então eu já vi que a primeira tem essa ideia de tempo. E aí, né, seguindo o hábito, passearam juntos. Quer dizer, passearam juntos como seguiu o hábito, conforme seguiu o hábito. Tem uma ideia de conformidade. Sendo eu rei, não faria outra coisa. Quer dizer, não faria outra coisa se caso eu fosse rei. Então, você tem uma ideia de condicionalidade. Você pode sair se voltar cedo, caso volte cedo. Condicionalidade. Sendo dos que correm, detesto o esporte. Detesto o esporte, embora seja dos que correm. Veja, tem uma ideia de concessão. Então, assim, desinverta a frase para ficar mais claro. Então, aqui, eu poderia chegar e botar embora. Poderia colocar aqui caso. Poderia botar aqui também caso fosse rei. E aqui que a gente ficou pensando como, conforme, poderia ser colocado
reescrevendo, sempre substituindo os verbos que estão no gerúndio pelo o que seria, aí, no caso, um verbo do presente, do passado, para poder fazer a sua respectiva organização frasal, mantendo a coerência da estrutura frasal, da coerência sintática. Então, aí, meus amigos, essa foi uma aula assim, meio rápida, né? Comparada com a outra, né? Eu fiz uma coisa mais rápida, mas porque já está tudo marcado, não precisei digitar nada, então ficou bem mais simples. Mas a ideia, pessoal, é justamente o quê? Que você olhe para a prova de uma forma mais objetiva, mais direta, e tenha segurança para fazer a prova. A prova, ela vem muito em cima de análise sintática e períodos compostos. Pratique, repita, guarda, processa na sua cabeça. Tem que pegar o verbo, ver o sujeito, o verbo, objeto. Se o verbo está na parte passiva, então o sujeito é paciente e tem agente da passiva. Entender essa organização é fundamental para entender o processo como um todo. Tudo bem aí, Tiago e Vitória? Alguma pergunta? Alguma questão aí? Então, muito obrigado pela presença, muito obrigado aqui pela participação. Desejo uma prova excelente para vocês e para você que está aqui me acompanhando e que vocês aí tenham sucesso, conquiste o objetivo e que depois passe por aqui, deixe o recado, falando, pô, Monteiro, consegui o meu objetivo, consegui o que eu queria e, assim, desejo boa sorte. E eu peço, a única coisa que eu estou pedindo à galera é fazer justamente o quê? Pô, o canal aqui, ele funciona gratuitamente. Eu não cobro nada de ninguém, não cobro nem a minha intenção de cobrar nada, porque eu quero levar o conhecimento para o máximo de pessoas. Então, eu sempre peço a galera, no final da aula, para se inscrever no canal, se puder indicar o canal para o colega, se você sabe que tem amigos que estão fazendo esse PSEX, se eles puderem vir aqui no canal, dar uma olhada na aula. Ontem eu fiz uma aula de literatura, um super resumão de literatura, um resumão assim, para você levar para a prova, aquele resumão. Então, assim, indicar para o amigo, indicar para o colega, porque o canal depende disso. O YouTube é muito cruel. Se as pessoas não ficam entrando, não ficam vendo e não se inscrevem, eles vão escondendo a sua aula de várias outras. Então, assim, antes minha aula aparecia muito mais no YouTube. Hoje ela não aparece tanto. Então, quem puder ir, se inscrever no canal, indicar para o amigo, pedir para se inscrever, para assistir às aulas, eu agradeço. O que eu peço, assim, isso seria o pagamento que eu peço às pessoas, que se inscrevam e que indique para o amigo. Essa é a grande força que você pode me dar. Tá bom? Muito obrigado, boa prova. Vá com Deus, caminho de luz para todo mundo aí. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Até mais, pessoal.